Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio de podcast no nosso tour aqui pelos Estados Unidos. Viemos trazer o aplicativo da Swim Track, apresentando para diversos clubes, academias, e encontramos uma pessoa incrível aqui ao meu lado, Silvia Chique. Muito obrigado pela presença, Silvia. Obrigada a você, Renata. É um prazer estar aqui com você, com o Alberto, e eu espero contribuir com a natação criativa aí e com a Swim Track para vocês. E como eu disse, aqui no meu outro lado está o grande Alberto Clar, 5 vezes medalhista olímpica. Podemos dizer que você é o maior técnico do Brasil com o maior número de medalhas? Não. Eu acredito que deva ter outros. Antes de mais nada, pessoal da natação criativa, tudo bem com vocês? A gente está aqui com uma fantástica pessoa, uma pessoa que tem uma história linda para contar. E aqueles que pensam que a parte aquática do Brasil é frágil, eu acho que vocês estão enganados, porque essa mulher veio aqui e revolucionou pelo menos essa região de Orlando, mas ela vai contar sozinha. Como você disse que ela tem história para contar, vamos ouvir essas histórias. Queria que você falasse, tipo, como você iniciou. Sei que você teve bons resultados como nadadora, o sul-americano. Conta um pouquinho como você iniciou na natação, um pouquinho dos resultados. Eu iniciei na natação com mais ou menos 6 anos, de 6 para 7 anos, né? Em uma academia em São Vicente. E aí eu já logo me revelaram, né? Já aprendi muito rápido. E aí já fui contratada por um clube que chama Clube de Regatas Tumiaru. E no Tumiaru eu já comecei a ter esses resultados, ser campeã, mirim, pré-mirim, petis. Já fui pro meu primeiro campeonato paulista pelo Tumiaru também. Já me consagrei campeã paulista no meu primeiro campeonato paulista, no 100 metros borboleta. E aí logo na sequência eu fui para a Unisanta, onde eu fiquei 10 anos na Unisanta, onde eu conquistei meus maiores títulos na Unisanta, né? E foi isso, campeã sul-americana, recordista sul-americana, diversas vezes campeã brasileira. É um pouquinho da minha trajetória na natação. E agora vamos pro lado do técnico, né? O que você via dela, adversária ali do Unisanta? Como que você via ela como atleta, Alberto? Sempre uma pessoa muito tranquila, educada, com compromisso de resultados. Quando eu falo compromisso, as pessoas não podem entender como sempre tem que melhorar. Não, ela sempre estava lá para dar o seu máximo. E isso eu acho que me marcou como treinador de seleção. E quando eu a vi, anos depois, envolvida com natação, e muito mais com natação de deficientes, aí me surpreendeu mais ainda. Alberto já começou a dar um spoiler, a gente ia chegar lá. Mas vamos lá, Silvia, como que é essa transição de atleta para depois professora? Que não deve ser muito fácil, você virar técnica, virar professora, como que foi isso? Não foi fácil, né, essa transição. Num determinado momento eu já estava nadando pela UNAERP, já finalizando a minha carreira como nadadora. Já estava, né, me formando também já em educação física. Vinha sempre uma questão na minha mente, assim, de que adianta eu ter sido uma ótima atleta e como que as pessoas vão... Eu preciso ser uma boa profissional, então eu preciso estudar, eu preciso me dedicar para isso. Eu vou colocar o que no meu currículo para eu apresentar numa academia? Eu ficava pensando, campeã brasileira, são ótimos títulos, são excelentes títulos, é claro, mas e a minha experiência como profissional? Aí eu tinha na minha cabeça que eu tinha que melhorar como profissional, estudar e me fortalecer como profissional. Né? Aí eu comecei a trabalhar em Ribeirão Preto, logo já voltei para Santos, onde eu prestei os concursos públicos que eu entrei nas prefeituras, né, de Praia Grande e de São Vicente. E vamos ver com o Alberto. O Alberto foi salva-vidas, foi atleta, foi técnico, depois professor universitário. E essas transições, como foi para você, Alberto? Querendo ou não, elas são uma continuidade, né? Muita gente não sabe, mas eu fui nadador. Eu nadei com um homem, eu não sei se isso é legal contar, mas todo mundo teria que ter um prazer de nadar com um campeão. Eu tinha ódio, porque o Brasil não tinha campeões. E justamente na minha época,
ele veio a ter um recordista mundial, o José Silvio Fiolo, na prova de 100 de peito. Nossa, eu falo assim, por que ele apareceu exatamente na mesma época? Nossa, foi incrível. Fiolo era adorável e talvez ele se lembre, ele foi até meu professor de inglês quando eu necessitei vir aqui pela primeira vez da América. Então, é uma transição, porque querendo ou não, você vai modificando teu status. É como ela falou, eu não dou mais resultado como atleta. O que eu preciso agora? Preciso estudar. Estudar para quê? Para inspirar mais pessoas. Não é legal você simplesmente sair de atleta e não ter mais o que falar. Então entrei na Faculdade de Educação Física como ela entrou, fiz os cursos de graduação e pós-graduação, comecei a me especializar na área de aprendizado e treinamento. E isso fez com que os degraus eles fossem subindo, porque você já não fala mais em nadar, agora você fala em estudar, em aplicar determinado exercício. Então, foi uma transição que eu te diria, degrau após degrau, até eu me conformar que eu não era mais nadador. Eu era professor, eu era o tio, como eles me chamavam. E eu queria saber de vocês, se vocês tiveram aquele impacto de algo que vocês tinham como atleta ou outra profissão, Alberto Salvidas, que na hora que vocês foram para a teoria, que o Alberto falou, a gente vai para a teoria, que não deu certo. Era uma coisa que eu tinha esse conhecimento antes, eu me passava esse conhecimento e eu fui ver que não era tão verdade assim, ou era um mito, ou as coisas mudaram. No meu caso, por exemplo, eu nadei numa época que eu estava no exército. Eu corria muito no exército e nadava pouco. E eu gostava muito de competição. E praticamente eu só ia para as competições, mas não treinava muito na água. E uma vez eu perguntei pro meu professor, eu falei, mas não estou dando resultado na água igual eu dava antes. Eu corro tanto, eu tenho um preparo físico tão bom. Ele, não, mas é normal, só treinar um pouco mais. Se você tem um preparo físico fora da água, você vai ter dentro da água. E quando eu fui para os estudos, eu vi que não tem isso, que tem mais especificidade, Claro, que é uma das bases ali do treinamento esportivo. Que foi uma coisa que me chocou. Eu falei, nossa, eu aprendi isso quando eu nadava, só que quando eu fui estudar teoria não era bem isso, me ensinaram errado. Teve algo ali que você teve um impacto ou algo que você falou, nossa, como é bom que eu não sabia disso? Olha, quando eu comecei a me especializar em pessoa com deficiência, eu acho que eu senti muito isso. Porque eu não encontrava muitos livros que falavam sobre a natação paralímpica, não tinha, né? Tem 16, 17 anos que eu comecei a ser head coach, que eu comecei a fomentar um time paralímpico, né? E não tinha nada. Então eu levava muito da base da natação, do meu aprendizado da natação, e me colocava no lugar do meu aluno para executar o movimento, para eu encontrar a melhor forma e adequar para aquele aluno. Então era praticamente uma aula personalizada para o time. Porque no meu time eu tinha deficiente visual, deficiente físico e o deficiente intelectual. E todo mundo treinando junto, né? Então eu acho que não tinha muito material teórico, que eu tive que criar realmente um método para a melhor forma de ensinar aquelas pessoas, né? E eu falando dessa parte paralímpica, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Alberto envolvido nisso, que eu falei, caramba, que legal! Porque depois que a gente é pego pelo mosquitinho da pessoa com deficiência, é muito difícil a gente sair. O Alberto criou o projeto Liberdade através da Água, que atendia mais de 100 deficientes de forma gratuita. Queria que você explicasse um pouco desse projeto e por que acabou também esse projeto, Alberto. Bom, na realidade, o projeto terminou porque acabou a verba, que era uma verba governamental, trocou o governo no Brasil e eles acharam por bem encerrar. A Silvia, ela foi muito feliz quando ela fala, trabalhar com deficiente, eu confesso, foi para mim, depois do nascimento da minha filha, o maior legado que eu tenho. Eu cheguei a pensar que foram as medalhas olímpicas, os recordes mundiais, mas um sorriso de um deficiente, de agradecimento por não ficar em casa. Exato. Você acolher ele não ficar nervoso,
ele ser grato, como várias mães falavam, quando eu falava para o meu filho, hoje tem natação, ele sorria, ele ficava com o jeitinho dele, completamente diferente, e eu aprendi muito, foi o que Silvia falou. Então, aprender muito significa estudar para ver o que nós podemos adaptar na vida deles. E isso, para mim, tem sido o meu legado. Silvia sabe que eu estou lutando para tentar a gente montar alguma coisa aqui, porque é um mercado fantástico e que praticamente não existe em mim. E queria saber da Silvia, antes mesmo dela vir aqui para os Estados Unidos atuar, como foi a sua trajetória ali no Brasil? E se ali você já começou esse trabalho com deficiente, que eu sei que já começou ali lá na base, que depois você trouxe para os Estados Unidos, né? Sim, eu logo na sequência, quando eu entrei na prefeitura de Praia Grande, né, eu lembro que era o professor Mosquito que fazia um trabalho de natação adaptada na Praia Grande. E aí ele estava se retirando. E eu fui pega de surpresa, porque eu não prestei um concurso para dar aula para pessoas com deficiência. Eu prestei um concurso para ser técnica de natação. Você, como ex-atleta de natação, você faz isso com, né, falo com o pé nas costas, super tranquilo, né? E aí me foi apresentado, olha, Silvia, se você se interessa em ficar com pessoas com deficiência, na hora minha reação foi, não sei como é que eu vou reagir, eu não sabia qual seria a minha reação perante as pessoas com deficiência, porque é uma coisa interessante também. Quando você não trabalha com esse público, eles são invisíveis. Eles não existem. É incrível. É incrível. Eles não, as pessoas, ninguém percebe eles. Então, assim, eu nunca me imaginava trabalhando nessa área. Então, pra mim, era tipo, eu não sei como é que vai ser a minha reação vendo um coto. Como é que vai ser a minha reação vendo um cadeirante com paralisia cerebral, né? Falei, eu não sabia como eu iria reagir perante a isso, né? E aí, para minha felicidade, eu sempre falo, eu vejo o ser humano por trás da deficiência. Entendeu? Então, assim, é uma criança. Gente, é uma criança. Ele tá na cadeira de roda, mas é uma criança. É um autista, mas é uma criança. Eu preciso ter uma forma de ensinar essa criança a nadar. Não é possível que eu sou incapaz disso. Eu me recuso. Então, eu consigo transparecer isso muito claro para os pais, sabe? Que assim, é a criança, tira a deficiência da frente, é o ser humano, é a criança e quem são as pessoas que estão disponíveis para ajudar essas pessoas? Né? Inclusive na faculdade, quando eu ministrava as aulas de natação adaptada junto com o Joel, eu falava para os alunos, né? Você pode sair aqui agora da faculdade, você tem um acidente de moto e você perdeu uma perna. Será que o seu amigo que está aí do seu lado, será que ele vai estar disponível para te receber na academia? Ou de repente a academia não tem acessibilidade para ele chegar lá, né? Ou então ele vai chegar na academia, puxa, esse aluno vai atrapalhar a minha turma. Então, não sei lidar, desculpa, mas ele não sabe como lidar com você, desculpa. Então, assim, eu deixava isso muito, chocava, né? Um pouco a galera, tipo assim, nunca parei pra pensar nisso. Eu falei, mas ele deixou de ser seu amigo? Porque agora ele tá sem uma perna, não tem um braço? E outra coisa que me chama muito a atenção nessa área é o poder que nós temos nas mãos de transformar a vida dessas pessoas. É incrível, quando você sabe que você tem esse poder nas suas mãos. Eu me recuso a um aluno passar por mim sem levar um pouco de mim. Ele tem que levar um pouco de mim. Eu tenho que fazer diferença na vida dessa criança. Eu tenho que fazer diferença na vida dessa pessoa, né? Então, tudo começou lá na Praia Grande. Eu comecei com 3 alunos com deficiência, 3. Eu saí de lá com quase 12 anos depois. A minha equipe tinha cerca de 30 pessoas, já era uma equipe mesmo, né? Onde eu formei mais de 10 campeões brasileiros, eu formei um campeão mundial, entendeu? E fui inserida no Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Eu tenho atletas que passaram por mim, que estiveram na última Paralimpíada, né? Medalhistas.
Então, assim, eu sei que eu transformei a vida daquela pessoa. Isso aí pra mim não tem preço. Não precisa nem citar meu nome, não precisa, mas a pessoa, ele sabe, né? Ele sabe, isso não tem preço. Aí você Isso se não tem preço. depara ali na Praia Grande, sem conhecimento, e como você começa a adquirir esse conhecimento, onde você busca, você cria uma metodologia, de onde é baseada essa metodologia, como é criada, eu queria que você explicasse um pouco dessa metodologia. Eu fiz a pós-graduação em atividade física para pessoas com deficiência, atividade física e esportes para pessoas com deficiência. Eu comecei a participar dos cursos do Comitê Paralímpico, não só na natação, mas de outros esportes. Eu tenho várias formações de atletismo, de tênis e cadeira de rodas, de bocha paralímpica, eu tenho várias outras formações. E eu comecei a estudar as deficiências. E aonde que eu entraria com a natação nas deficiências dessas pessoas. E aí eu comecei a estudar e comecei a criar essa metodologia de ensino, né? Porque eu começava desde a criança da pessoa que não sabia nadar até a formação, a iniciação, 4 nados, e aí a gente passava para um pré-treinamento. E aí o pessoal do treino, o treino é treino, né? Assim, treino é treino, treino não é porque você não enxerga ou porque você não tem o braço, que você não treina, treino é treino, você tem perna, você faz perna, você tem braço, você faz braço, mas as capacidades aeróbicas, anaeróbicas, é tudo igual a qualquer treinamento de natação, né? Eu não diferenciava a parte de treinamento. Mas a iniciação foi realmente um estudo das deficiências com a natação, com a minha bagagem de natação, que eu comecei a criar uma metodologia de ensino para eles. O Alberto também, aqui ao meu lado, também criou uma metodologia ali na Liberdade através da água, criou até um livro sobre isso, tinha alguns estudos, artigos, queria que você falasse também dessa metodologia criada, porque eu estou ao lado de metodologias únicas, né, que não existe nem no mundo, né, metodologias voltadas para deficientes, até comentou dos cursos do COB, hoje esses cursos são gratuitos e é online, qualquer pessoa Sim. pode assistir de qualquer lugar. Então é só acessar o site do COB que eles liberam de tempos em tempos. Eu já fiz esses cursos, muito interessante. E queria que o Alberto falasse da metodologia criada ali no projeto. Depois de 1 ano de projeto, a partir do 3º para o 4º mês, quando a gente viu que explodiu, no bom sentido, né? Quando nós começamos a ter, nós terminamos com 100 crianças e 300 na fila de espera, o que realmente assustou e deixou ainda mais triste o corpo diretivo da WA, porque nós sabíamos desse sucesso e tínhamos que encerrar, e criamos realmente uma metodologia. E nós fomos atrás de informações, e dentro da água, que é o nosso status, a gente não encontrou nada no mundo inteiro, realizando especificamente para o deficiente aquático. Então, não importa se, por exemplo, deficiente físico, quais são as adaptações que ele tem que fazer, qual é a tomada de acolhimento dele na água, quais são os exercícios próprios, a mesma coisa com o autista, a mesma coisa com o AVC. Então, nós discriminamos todas as deficiências e todos os procedimentos pedagógicos. E nós acreditamos ainda que não existe nada parecido a nível mundial. Existe sim, ponto A, deficiente visual. Aí você tem artigos científicos. Não, eu estou falando de todas as deficiências dentro da água e o professor comandando esse tipo de estimulação. E para quem quiser, que está aí do outro lado, ficou curioso, pode adquirir o livro, está disponível no site nataçãocreativa.com.br/loja. Então esse livro está disponível, entregando em qualquer lugar aí do Brasil. E queria saber da Silvia ali um pouco do aprendizado, que é uma dúvida comum ali em professores. Alguns professores têm a dúvida: como eu vou fazer a inclusão? Chega aquele aluno com deficiente naquela turma, como que eu vou fazer essa inclusão?
Existe etapas, existe processo, primeiro eu faço a segregação, depois a integração, depois a inclusão, ou já tento fazer a inclusão logo de cara? Como que a gente faz esse processo? O que você sugere? Ou cada caso é cada caso? Eu sugiro primeiro conhecer o aluno, né, que a gente não sabe o nível do aluno, o grau, do espectro, né, que ele está ali inserido. E, a princípio, uma atenção especial realmente para esse aluno junto à turma e buscando o respeito dos colegas de turma para com esse aluno, vendo que ele tem uma dificuldade maior em algum exercício, em alguma atividade, né? E eu acredito que seja um pouco tempo de segregação, só da ambientação do aluno com a turma. Se ele se ambientou, estamos na mesma habilidade, é uma turminha, formou a turminha, igual a todo mundo, entendeu? Eu trabalho igualmente. Eu acolho o aluno, insiro, o grupo entende a necessidade daquele aluno e acabou. Sempre ajudando. E eu queria que você falasse da importância dessa conexão com a família. Então essa parte aí com o deficiente, que quem vai dar os feedbacks, quem vai mostrar o melhor caminho, muitas vezes é a família, né? Muitas vezes. Muitas vezes eles direcionam muito, pois eles estão 24 horas por dia com a criança, né, com o aluno. Então, muitas coisas eu busco com a família também. Se é uma criança, hoje eu trabalho, né, com crianças autistas, qual é a musiquinha que ele mais gosta, qual é a cor que ele mais gosta, qual é o brinquedo que ele mais gosta, para ter uma conexão com o professor. O aluno autista teve conexão com o professor, você faz tudo o que você quer. Tudo que você quiser, você faz. Você faz. Eu acho que a primeira coisa é essa conexão. Você aprendeu a lidar com esse aluno, acabou. Não tem mais limite. E na metodologia do Alberto, lá no Brasil, ele tinha muito a conexão com a família dentro da água. A mãe estava junto dentro da água, o pai estava junto ou responsável. E o objetivo final era ter independência, o aluno ficar sozinho, mas esse primeiro momento era o pai junto na água. Queria que você explicasse esse processo aí. Nós trabalhávamos, e é legal a Silvia colocar o que ela faz um trabalho personalizado, individualizado, como ela mesma já descreveu. E nós trabalhávamos com 6 em cada turma. E houve uma decisão de trazer os pais dentro d'água, que seria a primeira aproximação da criança via pai. Quer dizer, o pai, ele acolhia a criança dentro d'água e nós começamos a fazer a transição pai-professor. E isso deu muito certo, pelo fato de trabalhar com números grandes, e uma das coisas que eu pude perceber é que alguns pais nos procuravam e alguns, infelizmente, sentiam vergonha da deficiência do filho. Muito comum também. E que é muito comum. Eu tive uma mãe que surtou. E ela foi amparada por 2 mães que tranquilizaram ela, porque ainda não se conformava que o filho era um deficiente. Da mesma forma que um pai, ele não entrava na água nas primeiras aulas porque ele tinha vergonha. E quando ele viu a felicidade da filha, assim foi amor à primeira, à segunda, à terceira, à quinta vista. E ele começou, acredite, isso foi pela primeira vez, a se divertir com a própria filha, coisa que ele nunca conseguiu. Nas aulas. Então, não existe uma forma de dar certo. Sim. Ainda mais para o deficiente, que a deficiência pode ser a mesma, mas a característica daquele aluno é individual até o resto da vida. E queria saber da Silvia, como surgiu a oportunidade de vir para os Estados Unidos, ou como foi esse processo? Foi planejado, não foi? Caí aqui, falava inglês, não falava? Tem uma historinha sobre isso também. Eu, mais ou menos com 15 anos no auge da minha carreira, né?
Eu tive o convite de 3 high schools aqui para vir para os Estados Unidos treinar. E aí, na época, meus pais não deixaram, né? Então, eu não vim, fiquei com essa frustração de caramba, será que se eu tivesse vindo treinar nos Estados Unidos? Enfim, adolescente, passou, né? Aí me casei, me formei, casei, tô com meus filhos. E aí veio novamente no meu coração, assim, caramba, eu não consegui mais meus filhos, não. Nem que eu tenha que passar somente 6 meses, mas eles vão estudar em alguma escola nos Estados Unidos. Só para falar que você já estudou lá. A primeira ambição era essa, de vir assim, proporcionar isso para os meus filhos, né? E como eu já estava como funcionária pública, então eu pedi licença sem vencimento. Na ocasião, o Paulo, ele estava desempregado na época, então tipo, deu certinho. Então se a hora que tentar, se tivermos que ir, vamos agora. Então eu pedi as licenças e viemos para cá. Chegamos, né, com visto de turista mesmo, porque a ideia era ficar somente os 6 meses, né, durante a minha a licença. E aí, conversando com as pessoas que moram aqui, falando um pouco da minha carreira, não, Silvia, que você consegue o visto, que você consegue o documento. Resumindo, entrei em contato com os 4, 5 advogados para ter certeza. Eu falei, sério? É mesmo? Entrei com um processo de visto e, para minha surpresa, com 14 dias saiu a aprovação do nosso I-140, né? Só que é o documento mais importante aqui para a gente ter o Green Card. Só que mesmo assim eu falei, será que não é possível? Eu falei, eu não vou exonerar antes de eu ver o documento. Falei, não vou. E aí nós ficamos aguardando, né? Aí chegou permissões de trabalho, tudo certinho. E aí resolvemos ficar. E aí quando chegou o Green Card, realmente, que aí foi onde eu exonerei dos cargos, onde foi que realmente decidimos nos estabilizar e ficar realmente aqui. E Roberto, o que te fez vir solo americano, morar aqui? Qual que é o processo? Como você vê o mercado americano para natação? Ela foi mais corajosa que eu. Na realidade, eu já estou nesse ida e vinda Brasil e Estados Unidos há 9 anos. Como Silvinha falou, no meu caso, era um sonho. Por quê? Porque eu tive a oportunidade, como treinador da seleção, a fazer várias clínicas aqui nos Estados Unidos. E é um amor à primeira vista. Desde que eu pisei, principalmente na Flórida, eu faço questão de acentuar isso aí. A Flórida me conquistou. Não foi os Estados Unidos que me conquistou. Tem alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos que eu não me sinto tão bem. Mas aqui é o que eu chamo de meu paraíso. Então, é aqui que eu tenho minha paz, a minha tranquilidade. Aqui é onde eu tenho, principalmente, o meu coração batendo mais suave. É como se fosse uma aula de yoga todos os dias, todas as horas, para ficar zen. E agora, 9 anos depois, as coisas estão começando a ganhar um movimento, sabe aquele xadrez que está quase no checkmate? Então, eu estou quase dando checkmate, se tudo der certo. Mas ela foi muito corajosa. Eu já vim com planejamento, eu já vim com algumas coisas estabelecidas na minha cabeça para tornar mais fácil a ideia de morar aqui. Então, eu fico orgulhoso dela quando ela fala, puta, vim com a cara. Mesmo que ela tenha a exoneração a favor dela, mas não é fácil fazer com que 2 crianças se adaptem. Hoje talvez falam melhor inglês do que ela. Muito melhor, os 2. E ver o Paulo, o marido dela, aceitando
isso, quer dizer, é uma família abençoada, porque é muito difícil você criar uma harmonia em cima de uma decisão. E se Deus quiser, a minha está chegando. E queria saber como que foi, quando chegou aqui nos Estados Unidos, que a gente sempre tem, os Estados Unidos é a maior potência, natação, uma das maiores potências, e a gente chega com a nossa metodologia lá do Brasil, que é um pouco diferente daqui. Como que é esse choque ali? O que você viu de diferente? É chocante. É chocante. Olha, sobre isso, assim, nós somos muito bons. Nós somos muito bons. Essa é a conclusão que eu cheguei aqui. Na Flórida, principalmente, eles têm uma grande necessidade do survivor, né? De ensinar a criança a não morrer afogada, que nós falamos no Brasil, né? Que é o método forçado do ensino da natação. E aqui o normal é isso. O normal é isso. As academias trabalham dessa forma, os americanos têm a frieza de ver o filho ali engolindo água, afundando, mergulhando, chorando, assim, eles precisam disso para eles aprenderem a nadar, né? E quando você chega com toda a bagagem que você vem do Brasil, a gente todo o processo pedagógico, bonitinho, cantando, aulinha de bebê, né? Você se choca ao ver isso, né? Eu fiquei chocada. Eu confesso que eu já tentei fazer e eu não consegui, porque culturalmente nós somos mais emotivos. Eu não consigo ver uma criança berrando, engolindo água e não, você precisa disso para sobreviver. Não, é chocante. Então eu acabei mesclando a velocidade e a necessidade da Flórida com a nossa metodologia do trabalho pedagógico no Brasil. Então eu já peguei os fundamentos básicos necessários para a criança aprender a nadar o mais rápido possível em 12 aulas. Eu tenho um método com 12 aulas, entendeu? Crianças de 3 anos para cima, 9, 10 anos, eu utilizo esse processo com 12 aulas, onde eu sigo uma sequência. Silvia, são todas as crianças? Claro que não, né, Renato? A gente respeita o tempo de desenvolvimento de cada criança, mas eu tenho uma média aí de 80% das crianças que eu pego, acima de 3 anos, elas em 12 aulas, elas não morrem mais afogadas. Não são em 3, 4 aulas, igual eles realizam os americanos aqui, né? Essa necessidade, uma semana, 10 minutos, eles trabalham com 10 minutos por dia. Quando eu cheguei numa academia de natação aqui, eu falei, gente, o que você faz em 10 minutos numa aula de natação? Eu nem comecei a cantar a primeira música. A criança nem começou a se adaptar comigo. Como é que a aula tem 10 minutos? Eu não entendia. Eu falei, gente, não faz sentido. Eu preciso entender como que eles estão pensando, do porquê que eles fazem isso. Aí eu entendi. Nenhuma criança consegue ficar mais do que 10 minutos. Chorando e engolindo água. Tá explicado do porquê que são todos os dias 10 minutos. Porque o normal das nossas aulas de bebês são 30 a 45 minutos, né? No Brasil são 30 minutos. Então hoje eu trabalho com 30 minutos e com esse método, né, um pouco mais rápido do que o nosso tradicional do Brasil pela necessidade aqui na Flórida, tá? Então, assim, nós somos muito bons, né? Porque a gente consegue trabalhar a criança como um todo. Um todo, não é somente pular, chorar, flutuar e ela fica ali berrando. Tem crianças que se desesperam que não conseguem chegar na bola. E eu atendo crianças traumatizadas que os pais já foram lá na academia, né? A professora falou que era assim. E a criança não quer nem pôr o pé na água. Aí você faça 2, 3 aulas conversando com a criança. Aula de natação você está conversando na borda. Você passa 3 aulas conversando com a criança, ela confiando em você, de que você não vai fazer a mesma coisa que o outro professor fez. Então, assim, é diferente. Estamos falando de iniciação, né? Estamos falando de learn to swim, vamos colocar assim, né? É diferente. Você falou da necessidade aqui da Flórida, é um dos países que tem maiores casos de afogamento. De afogamento. Até porque
todas as casas, a maioria das casas possui uma piscina, ou condomínios possuem piscina. Exato. Então eles têm muito contato com a água e essa necessidade aqui da Flórida desse aprendizado. E eu queria saber, você falou que tem essas 12 semanas, quais habilidades você ensina nessas 12 semanas aí para ensinar quem está aí do outro lado? A primeira parte, adaptação meio líquido, né? O splash no rosto. Mergulho, fez o splash, conseguiu uma descontração facial legal. Mergulho, mergulho. Estrelinha, fez o float. Vou demorar ali. Normalmente, criancinhas de 2, 3 anos têm um pouco mais de resistência em ficar em decúbito dorsal. Deslizes, deslocamento. Rostinho na água, mergulhou, perninha. Chega, agarra na borda. Falo que eu falo o morceguinho. Morceguinho segura na borda. Bateu o morceguinho. São só esses 3 fundamentos, fim. E queria saber também um pouquinho como que foi, você já veio para uma escola de natação, você já veio com aula particular, ou depois você foi para as aulas particulares? Como que foi a introdução também dos deficientes? Como que é esse crescimento nas suas aulas? Eu cheguei, não trabalhei, né? Porque nós chegamos com visto de turista até sair a aprovação de documento, tudo, né? Assim que saiu a nossa permissão de trabalho, eu já comecei a dar aulas particulares, oferecer aulas, né? De private class. E uma mãe já foi indicando para outra, que foi indicando, aí eu já abri a empresa, né? Já fundei a minha empresa e aí fomos galgando. Hoje eu tenho cerca de 75 clientes, né? Hoje, agora no verão, né? Aqui da Flórida. E trabalhando como private lessons, aonde entrou os deficientes. Toda a bagagem minha, né, como head coach no Brasil, fui colocando nas redes sociais, e, né, que eu trabalho com criança autista, criança com deficiência. E aí, quem é que trabalha? Fala pra mim, onde é que tá essa pessoa que trabalha com esse público? Não tem. Não tem. O específico que trabalhe com esse grupo. E que fale as 3 línguas, né? Porque aqui você tem que falar o português, a gente já fala português, você fala inglês e eu dou aula em espanhol também. Entendeu? Então, um público, a comunidade já vai se comunicando, né? Hoje eu tenho cerca de 6 clientes com deficiência, né? E eu tenho 2 meninos que já estão treinando para o Parapan no Chile. Que aí é uma outra história. Peraí que eu já conto outra história. Que aí a gente já sai do learn to swim, que a gente já vai pro treino. Então, antes da gente sair, eu queria que você falasse um pouco como você pega esses alunos traumatizados. Como que é esse processo? Qual que é a média que você recebe de alunos traumatizados? E qual que é o impacto desses pais de ter uma metodologia muito diferente, assim? Se eles estranham muito? Para os brasileiros, não estranho, porque já era o que eles estavam acostumados no Brasil. Né? Agora, para os clientes americanos, o que eles veem no diferencial é o ensino das técnicas de nado corretamente. Porque aqui, o instructor tem uma diferença muito grande aqui nos Estados Unidos. Né? Você é instructor ou você é coach. Então, assim, o coach é o coach do college, você é o super coach. O instructor é aquele que fica lá dentro da água. Aquele ali. O dentro da água. No Brasil, a gente não tem muito essa diferenciação. Você faz tudo. Se você precisar entrar na água, você vai entrar na água para arrumar uma técnica, para ajustar. Eu não sou só o coach, que eu escrevo o treino e colo ali na borda. Né? Aqui eles diferenciam muito. Então, os instructors são adolescentes. Os adolescentes do high school. Então, são os adolescentes que vão ensinar a minha Sofiazinha de 6, 7 anos, o Learn to Swim. São os adolescentes. Entendeu? E com que bagagem de educação física, com que bagagem de processo pedagógico, com que bagagem de técnica, eles nadaram pela high school. Tá? É essa bagagem que eles trazem para ensinar as crianças. Né? Então, esse diferencial, já alguns americanos já começaram a perceber. Né? Porque o que eu pego? Eu tenho alunos americanos que eu trabalho eles para eles entrarem no high school. Eu falo assim, eu vou preparar você para você entrar no seu time do high school. E aí é isso. E você comentou que você tem 75 alunos agora no verão. Como que acontece no inverno? Porque aqui as piscinas, a grande maioria, são abertas, né? E aqui faz frio. Como que você se vira aí no inverno vivendo só de aulas particulares? Aqui a natação ela é seasonal, né?
Então ela vai de março a mais ou menos outubro. Então nós temos o mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós temos 4 meses aí praticamente out, né? Por enquanto, eu ainda faço o trabalho da formiguinha, que trabalha no verão, né? E aí eu pego umas fériasinhas no mais ou menos novembro, eu pego umas férias minhas, e aí aonde o Paulo entra com desenvolvimento motor, com esses mesmos clientes que faziam natação comigo. Ele faz o trabalho de desenvolvimento motor infantil e detecção de talento com as crianças. Então é praticamente parado, porque aqui nós também não temos piscina coberta. Aquecida, quem está em time já treinando para a competição tem treino normal. Agora a parte de Learn to Swim praticamente para. E você falou um pouquinho do Paulo. O Paulo chegou sem falar muito inglês, né? Como foi que ele se virou aí para essas aulas? Tem aqui, tem mímica, tem que falar. Quando eu dei aula para ele com o indiano, eu só falei assim, você vai ter aula de futebol pro indiano. Eu só avisei do endereço. Mas como é que eu vou falar com a mãe? Não, você não pode, você mostra. Mas ele tá se virando, ele tá aprendendo. E não tem como, né, a gente viver nos Estados Unidos sem falar inglês. Não tem como. A gente fica à mercê somente do público brasileiro, né? E a minha meta não é só ficar no público brasileiro. Eu preciso informar os americanos que existem outro método de ensino da natação, né? Quem vai fazer isso? E aí onde você tem esse crescimento, esse boom. Não, tem que ter. E eu queria saber como agora você entrou na parte da Paralímpica, né? Você também tem esse projeto paralímpico, formando atletas, formando nadadores. Eu estou fazendo os cursos, né, aqui da Paraswim, aqui da USA Paraswim, para realmente entender como que os Estados Unidos trabalha essa parte paralímpica, ciente que o Brasil é superior aos Estados Unidos na natação paralímpica, né? Nós temos André Brasil, Daniel Dias, a gente tem Gabrielzinho, agora IS2 arrasando, nós temos atletas muito bons, né? E por enquanto eu tô indo devagar, eu não posso chegar, eu sou do Brasil e entendo. Não, sabe? Eu me coloco, eu respeito muito e me coloco assim humildemente lá embaixo, eu quero entender como eles trabalham, qual é o processo, né? Algumas perguntas que eu já fiz para a coordenadora geral aqui do Paraswim. Por que não existem times paralímpicos, sendo que temos competições específicas para esse público? Porque fica tudo na mão do head coach, e o head coach é o head coach. Queira ou não, os seus olhos vão ser o melhor. Você nadar um NCAA, você não vai ser um olhar voltado para o Paralímpico, né? Então, assim, eu ainda estou estudando, eu estou no level 3, já do curso de 5 levels, eu estou finalizando o level 3. E primeiro eu quero entender e depois entrar com tudo, formando a primeira equipe paralímpica, principalmente aqui da Flórida. E o que você deu para entender até agora? Por que ou não tanto sucesso dos Estados Unidos na parte paralímpica, já que eles são tão fortes na natação? Olha, tem certeza? Eu acho que a primeira coisa é de não ter uma base. Não tem base e não tem formação para pessoas que queiram vir para essa área, para aprender a ensinar pessoas com deficiência. Não tem. É bem escasso mesmo você encontrar em times de natação pessoas com deficiência. Você não encontra. E aí foi onde uma das minhas perguntas foi, e se eles não estão nos times, aonde estão os atletas paralímpicos dos Estados Unidos? Aonde? Quem forma eles? Aonde que eles são formados? Né? E eles são inseridos junto no regular. Não difere. Não difere, inclusive nos campeonatos. Você só avisa naquele campeonato que tem um cadeirante inscrito na competição, se ele tem 8 anos, vai nadar com todas as pessoas sem deficiência com 8 anos, ele é simplesmente colocado ali dentro. E aí, se ele se destaca, aí
a parte nacional enxerga ele como um potencial atleta a chegar em seleção e aí eles buscam esse atleta, né? Mas uma formação inicial é bem escassa. E você comentou que você tem aquela sua metodologia de 12 semanas ali, não 12 aulas, né? Para ensinar o aprendizado. E como que é a sua metodologia para o deficiente? Não mudou nada quanto o Brasil. Era a mesma coisa que eu utilizo a mesma forma que eu fazia no Brasil. Eu tô com um menininho de 8 anos, lindo, Gaelzinho. Ele tem espinha bífida, né? Mielomeningocele. E hoje ele já nada os 4 estilos, né? Eu já tô preparando ele já com resistência para inserir ele na USA Swim, porque todos eles são registrados na USA Swim. E aí ele iniciar essa parte de competições. O ensino não muda nada. Aí não entra essa minha velocidade, a necessidade da criança não morrer afogada, porque eu já vejo o deficiente como um potencial atleta paralímpico. Então aí já eu procuro desenvolver já como atleta, a mente de atleta, não somente para ele aprender a nadar, entendeu? Eu também tenho alunos que buscam por qualidade de vida, né? Que óbvio pelas limitações deles, mental, limitação física, ele não vai se tornar um atleta campeão paralímpico, não vai. Então nós temos um outro caminho aqui nos Estados Unidos que é muito forte, que é o Special Olympics. O Special Olympics aqui é muito forte, ele é muito forte, né? Então essa galerinha, eu ensino eles no Special Olympics, eles vão lá, participam, ganham medalhinha, qualidade de vida, happy, saiu de casa, é isso aí, eu fiz a minha parte. Começou a desenvolver mais independência no dia a dia, no trabalho diário, né? Exato. E queria saber aqui do nosso técnico olímpico, qual que é a sua visão aí do Brasil, na parte paralímpica, dos Estados Unidos, como você vê essa diferenciação dessas metodologias? A Silvia pegou devagar, viu? Eu não quero, não posso, professor. Na realidade, primeira coisa, vamos deixar transparente que aqui não existe curso de educação física. Aqui existe o curso de formação de crescimento e desenvolvimento humano, mas não existe a atividade física específica como nós temos a Faculdade de Educação Física no Brasil. Exato. Por isso que Silvia falou que tem professores que são chamados aqui de instrutor, que são aqueles braçais que têm 14, 15 anos de idade. Minha filha viveu aqui 15 meses e as irmãs dela de 12 a 16 anos davam aula para os menores. Exato. O que não bate muito com a nossa filosofia. O americano em si, ele não atenta para o deficiente, exceto quando a deficiência vem. Exemplo, combatentes de guerra, perdeu uma perna, perdeu um braço. Aí eles não entendem que quando você tem um deficiente na família, a família é toda deficiente. Isso eles têm dificuldade de interpretação. Então, eu diria que falta talento, que falta especificidade para o povo americano. Então, mais ou menos é dizer assim, eles deixam para lá. Existem adaptações que você vê, e eu tive a oportunidade de conversar com um brasileiro que trabalha no Comitê Paralímpico Americano. Então, você tem adaptações que eles fazem, mas você não tem a especificação de distribuir funções para, no caso nosso da natação, para uma pessoa. Como é que você vai adaptar uma pessoa que tem um coto, entendeu? Como você vai adaptar uma pessoa que tem uma perna e outra não, e ela nada sempre para um lado mais predominante daquilo que ele não tem.
Então, se eu tenho perna do lado esquerdo, não tenho do lado direito, óbvio que ele vai para lá. Como adaptar isso aí? Então, no meu ponto de vista, o americano ainda não acordou. E é por isso que ela está entrando com tudo, e é por isso que eu também espero entrar com tudo, porque eles não têm essa noção. Nós temos hoje um centro paralímpico tão igual no Brasil quanto um centro não paralímpico. Hoje o Brasil ele está buscando ser uma das 5 maiores potências do mundo. Hoje o Brasil já está entre os 10. E o americano deve estar em 17º, 20º, porque eles não criaram nenhuma estrutura. Tudo é feito de forma amadora. Então, se nós formos falar sobre estruturas, eu diria, nós temos muito que ensinar para os americanos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E quanto aos professores, e o sucesso da Silvia, que deve estar no verão com tudo lotado, ela tem talvez a agenda dela toda lotada, eu diria assim, ela tem a agenda lotada porque os outros não fazem o que ela faz. Seria até mais aconselhável dizer assim, ela não é boa, são os outros que são muito ruins. Ela só faz o normal. Eu, se estivesse aqui, eu fui dar um showroom, porque eu não posso trabalhar aqui. Na hora que eu terminei o showroom, eu tinha várias pessoas querendo fazer algo, eu falei, não posso. E eu falei, infelizmente, eu vou informar vocês. Não está aqui ninguém bom. São os outros que não fazem. Quer dizer, conhecimentos de biomecânica, conhecimentos de psicologia, conhecimentos de fisiologia. E isso para nós... É básico. É básico. É básico. E para eles, uau! Absurdo. Então, eu acho que essa é a boa resposta. Queria que a Silvia deixasse os contatos dela para quem quiser te procurar, as considerações finais, quiser fazer pergunta para o Alberto, oportunidade aí incrível que você quiser saber. E queria que você falasse aí suas considerações finais. Eu quero muito agradecer essa oportunidade, Renato, Alberto. É a primeira vez que eu tô fazendo, viu, um podcast. Não é a primeira vez, olha aí. Primeira vez a gente nunca esquece. Então, não vou esquecer mesmo. Uma grande oportunidade, né, de estar falando sobre o trabalho aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida. O que eu deixo, né, de recado para o pessoal que está assistindo é assim, não tenha medo, né? Eu tive um sonho, como é que eu vou passar por essa vida sem viver aquilo que eu não poderia deixar isso escorrer pelas minhas mãos, né? E ter essa oportunidade de viver isso. E busque o seu talento, porque eu tenho certeza que cada um de nós, na nossa área, professores de educação física, nós lidamos com vidas, com pessoas, e essas pessoas têm que ser transformadas por nós. Eu acho que a maior missão nossa como profissional de educação física é transformar a vida dessas pessoas. E caso você se interesse em trabalhar com pessoas com deficiência, que aí é um pouquinho além, aí vai um pouquinho de amor, vai um pouquinho de paciência, um pouquinho mais. E se você se interessar nessa área, eu tenho certeza que você não vai querer outra mais. Né? Meus contatos, né? Eu tenho meu Instagram, ele tá com Silvia Schick, SCHICH_sports. O meu telefone aqui é +1, acho que é +1 aqui nos Estados Unidos, né? 321-961-9857, também é o mesmo WhatsApp. E é isso, meu e-mail também, silviachique@gmail.com. Alberto, claro, considerações finais aí, contato aí do projeto Liberdade através da Água, seus contatos. Bom, primeiro eu vou terminar com dois pensamentos para a gente refletir, tá? O sucesso, ele não acontece por acaso. Então, tá aqui uma batalhadora, uma mulher, uma mãe, uma professora que não tem dia, não tem noite. Se eu tiver que trabalhar de segunda a domingo, aí vem a minha segunda fase.
ou frase de reflexão. E essa frase de reflexão, ela aguçou mais, porque aqui em território americano, eu escutei um brasileiro nadando, ele é aluno, e estava tudo legal. Não vou dizer a cidade, não vou dizer o local, porque senão vai ser muito fácil. Mas esse senhor, ele falou assim, para ser professor de natação, tem que ter muito amor, porque dinheiro não vai ter. Vocês estão vendo aqui o dedinho? Ela, com 3 anos, já comprou a casinha, não já? Já. Já comprou os 2 carrinhos? Já. E tem mais, em nome de Jesus. Isso. Com a fé. Então, vamos parar aqueles que são interessados em educação física, dizer que não dá dinheiro. Eu não estou aqui morando na Flórida se eu não tivesse as mínimas condições para poder estar aqui. E ela fez a mesma coisa. Então não acreditem em pessoas que dizem que educação física não dá dinheiro. Eu não vou falar do preço dela, porque eu também não sei. Mas eu vou dizer que um private class, que seria uma aula privada, hoje, a média está sendo em 30 minutos se cobrar $50. E a Samara, da cidade de Weston, que está construindo a sua academia, falou que $50 é para os professores dela, porque Com certeza. ela cobra $80, 30 minutos. Você está afim de trabalhar? Você já fez a conta? Ela falou que está lotada. Então, vamos colocar a Samara, tá? Não vamos falar daqui. $80, 30 minutos, e não tem espera. É 30, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Não tem aqueles 5, 10 minutos, se você quiser ganhar dinheiro. $160 por hora trabalhada, a Samara. Se ela quiser trabalhar, o problema é dela. 10 horas seguidas são $1.600. Eu não quero trabalhar sábado e domingo. Eu quero ficar de folga, porque o Brasil é assim. Aqui não, aqui trabalha de segunda a domingo. Vamos dizer que ela queira ficar sábado e domingo. Então, 5 vezes na semana, vezes $1.600. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. $8.000 por semana. Por semana. 4 semanas, que não são mês, que é 4 semanas e meia, só aí já são $32.000 por mês, tendo sábado e domingo. O restante é só vocês refletirem. Agora, quer trabalhar duro? Quer ganhar dinheiro? Se perguntar se ela está ganhando isso, não. Se perguntar se eu estou ganhando isso, não. Mas eu posso ganhar. É só eu me prontificar a fazer private class de 7 da manhã às 5 da tarde. 5 da tarde, eu estou livre. Sim. Que são as 10 horas. Vai pra Disney. Com os Fiquem com filhos. Deus. Isso era o que eu tinha que falar. Você falou aí do ganho mensal. Quanto seria um gasto, você acha, em média aqui para viver nos Estados Unidos? Estou ganhando, vai, arredondar $30.000. Quanto que eu gasto por mês aqui? A gente fez essa conta ontem, por isso que eu estou te perguntando. Olha, eu tenho casa aqui e é diferente dos americanos. Eu penso diferente dos americanos. A Silvinha, provavelmente, ela tem a sua casa paga em 30 anos, né?
Eu fiz diferente. Eu, no Brasil, construí um pequeno patrimônio, dolarizei, trouxe para cá, então essa casa está quitada. Ela está paga. Se eu quiser ter plano de assistência médica, comida, o que eu quiser, eu e minha esposa, eu acho que eu não consigo gastar mais do que $3.000 por mês com tudo pago. Agora, se eu quiser gastar $20.000 por mês, Sim. eu vou ter onde gastar. Mas não preciso. E, como ela falou, compro um carro e vou pagar $400 por mês. Uhum. A que carro? O carro que você quiser, zero. Sim. E aí, pessoal? Respondi a pergunta. Já vou abrir vaga, hein, Alberto? Então é só fazer a conta, $3.000, quantas aulas tem que ganhar no mínimo para estar aqui? Sim. Não, Se você não vive quiser bem. trabalhar 10, trabalha 8. Você vive bem, aí você chega à conclusão que você não precisa trabalhar muito, porque você tem uma qualidade de vida boa. Eu não preciso dar 10 aulas no dia, eu me recuso hoje. Se eu quisesse dar 10 aulas ao dia, eu daria 10 aulas ao dia tranquilamente. Eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, poxa, eu quero ir no parque, então assim, Só um instantinho, você vai à Disney? vou. Claro, eu vejo ela diversas Claro vezes. que eu vou. Ainda Vocês pega as entenderam? promoções ainda. Vou, não precisa. Então, assim, o bom que aqui proporciona isso, aqui é um carro bom, uma casa boa, eu trabalho o que eu quero, o que O eu quero suficiente. trabalhar, o que eu quero trabalhar. Ah, se eu quero juntar uma graninha para comprar algo e investir, eu dou um pouquinho mais de aula. Se não, não passo de 5, 6 aulas por dia, no máximo. Acordo, faço minha atividade, acabou. Tenho a vida tranquila, tô bem. Sou satisfeita. Sem o trânsito de São Paulo. Não. Queria agradecer muito quem está aí do outro lado, agradecer a Silvia, agradecer o Alberto. Espero ter ajudado e principalmente inspirado quem está aí do outro lado a um dia estar aqui e conquistar o que a Silvia conquistou. Muito obrigado pela presença, Silvia. Legal, agradeço você pela oportunidade. Obrigado pela presença, Alberto. Quem está aí do outro lado, sigam os canais da Silvia, sigam a Natação Criativa, Liberdade através da Água, Alberto Claro, e se inscrevam no canal do YouTube aí para auxiliar a gente. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista.